Tem clube europeu que vai fazer proposta para o Flaco Lopes depois da Copa do Mundo. Tem também Palmeiras e Capivariano, onde você pode assistir as prováveis escalações, tudo certinho para você aqui na sua mesa. E também o TJD vai julgar o Abel Ferreira. Vamos passar todas as informações. Tem algum risco de punição? O que o Abel fez dessa vez? E tem também o impedimento automático. O impedimento automático chegou e deve já estar funcionando no Allianz Parque. Será que é o fim dos lances duvidosos? Será que vai ter alguma margem ainda dessa vez para a gente passar raiva com o lance duvidoso? Vamos atualizar vocês também de todos esses 4 assuntos aqui que eu trouxe para vocês, tá? Meu amigo, minha amiga também, chega junto, deixa o like no vídeo, você que já nos acompanha, já nos conhece, já conhece o nosso trabalho, os nossos vídeos, as nossas zoeiras aí, né, as nossas postagens, nossa zoeira, porque zoeira é com U. Todo o nosso trabalho aí, por gentileza, deixa aquele like no vídeo, por gentileza, se inscreve no canal se você não é inscrito, né? Ou melhor, se você não é inscrito, você não nos conhece ainda, fica até o final do vídeo, tá? Muito prazer, eu sou Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Arlan Dias e todo santo dia, tem quase todo santo dia que ontem não teve, né? Tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, feito de maneira muito leve, na resenha e no entretenimento. E ontem não teve porque não enche a linguiça, né? Não tinha nada, né? O máximo que foram shorts, pelo menos shorts, acho que dá para falar todo dia, né? Sempre tem alguma coisinha ou outra, uma coisinha rápida, né? Ontem eu falei do Flamengo, falei um pouquinho do Andrés também, mas o vídeo longo mesmo a gente procura trazer aqui só quando vai dar aquela boa informada em vocês, mesmo que a gente sabe que tempo hoje é precioso, né? Exatamente, o tempo é precioso, então vamos lá, vamos pro vídeo, porque time is money, eles dizem, né? Mas o teu tempo e a sua atenção valem ainda mais. Então vamos aqui falar do impedimento semiautomático que chegou e o Allianz está na lista, tá? A CBF começou a mexer aí num negócio que muda o jogo grande de verdade, são, né, os primeiros testes do impedimento automático. Eles já foram feitos no Maracanã, no jogo entre Fluminense e Botafogo, e a avaliação foi positiva. O sistema ele funcionou direitinho nessa fase inicial, né? Mas tem um detalhe importante, ainda é fase de teste. Então, as imagens geradas pelo sistema, elas ainda não estão liberadas para o trio de arbitragem usar na decisão do jogo. Então, por enquanto, é calibração, validação, não é aquele negócio de apertou o botão e decidiu, igual é na Premier League, né? E o que isso muda para o Palmeiras? Muda muito, porque o Allianz ele tá na próxima leva de estádios aí que vão receber esses equipamentos. E além do Allianz, também a instalação vai para a Arena do Grêmio, vai para a Arena MRV, Maião, Fonte Nova e Vila Belmiro. Isso aí mostra que a ideia não é só testar por testar, né? Eles estão preparando uma infraestrutura para virar padrão em jogo grande. E tem o contexto ali do bastidor também. Já existe um contrato fechado com a empresa responsável pela tecnologia, com implementação previstas em etapa. Agora, explicando aqui o aparelho para vocês, né? Como que o aparelho funciona. Inclusive, eu vou até colocar na tela aqui, ó, um link para vocês verem aqui. É um comentário que o rapaz colocou. Se você puder aqui, Arlen, enquanto eu explico como funciona o impedimento automático, você deixa para a galera como vai funcionar aí, ó. Deixei uma imagem para você. Como que o aparelho ele funciona, sem enrolação aqui para vocês. Esse sistema, eles usam câmeras de rastreamento. Ela fica posicionada no estádio ali, ó, para captar os movimentos dos jogadores e ela gera uma leitura de linha com muita precisão, é muito mais precisão. Aí, lá fora, a tecnologia ela usa rastreio de múltiplos pontos do corpo e também sensor na bola para identificar o momento exato do passe. Isso aqui que é o coração da parada, entendeu? Você consegue saber a hora que o passe saiu exatamente. Porque o drama do impedimento é justamente quando a bola sai do pé. Essa é a discussão. E essa máquina, ela acelera a leitura, mas a decisão final, ela ainda passa por validação humana do VAR. Esse é o problema. Passar por validação humana do VAR. Não é só um robô apitando sozinho ainda, tá? Não é um robô ainda. Eu não sei se isso é uma notícia boa ou ruim, né? Mas ainda tem interferência humana. E isso não é uma invenção, tá? Isso aí já foi criado agora. Isso já foi usado em competição grande lá no exterior, inclusive na Copa do Mundo, torneios internacionais da FIFA, teve Liga Organização Europeia, também vem implementando aí a tecnologia para reduzir o tempo de revisão e o erro daquelas linhas mal traçadas. A Premier League, por exemplo, ela passou por uma fase de teste também antes de usar de vez, justamente para evitar esse vexame aí em jogos oficiais. Então, o Brasil está seguindo o mesmo protocolo, Samir Chaud aí conseguindo avançar em questões muito importantes, hein? Falta o fair play financeiro agora, hein, Samir?
Mas tá andando as coisas aqui, ó. E é um avanço, cara, real, porque o torcedor, ele pode reclamar de VAR o quanto quiser, mas o impedimento, ele é um lance mais técnico, né? Ele é aqueles olhômetros, tem o famoso olhômetro, né? Quanto menos olhômetro tiver, melhor. Se a CBF fizer direito e não transformar isso numa gambiarra, cara, é uma das maiores mudanças do futebol brasileiro, maiores e melhores, né? Eu acho que especialmente ontem o Flamengo também, né, tomou 3 gols, né, 2 foram anulados por impedimentos semiautomático, e aí eu até usei o exemplo que, assim, muito provavelmente se não tivesse, seria aquela imagem duvidosa, né, que deixa todo mundo, um dos gols eu acho que estava bem à frente, mas teve um que foi, assim, bem milimétrico e deixaria na dúvida, né, porque a gente sabe como que é a qualidade de imagem de algumas transmissões hoje, então é para tirar dúvida mesmo, para não ter problema, tanto que na hora que anulava ali, você não vê também jogador não reclamar, né, você vê que é um negócio mais tranquilo, assim, porque os caras sabem que não tem muito o que fazer, né? Até pro ambiente ali do campo, do estádio, é uma boa e é um investimento caro, só que, né, pô, a gente tá cansado de saber o quanto de dinheiro esses caras têm, né? CBF, Conmebol, todo mundo aí que cuida do futebol tem o lance da estrutura que precisa, por isso que eles estão fazendo com calma e talvez imaginar isso num Campeonato Paulista, por exemplo, talvez só em reta final, né? Porque a gente sabe que nem todos os estados comportam, mas é um avanço importante, né? Realmente o Samir, ele chegou falando que ia fazer, né? Tipo, já chegou falando que ia fazer um monte de coisa e aos poucos a gente tá vendo acontecer, né? Isso é importante. Eu vou meio que naquela, quase que como quando é político, né? Quando esses caras fazem alguma coisa boa, tipo, não faz mais que obrigação, que tá ali para fazer isso mesmo. Mas que bom que tem alguém fazendo, né? Porque o que a gente tinha na CBF nos últimos anos era só piorava, né? Você não via um avanço, pelo contrário, era só regresso. Isso aí é um bom sinal e realmente fair play financeiro aí. Vamos ver quando entrar se vai mudar alguma coisa, que isso aí também pesa muito. É isso, meu amigo. Deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito. Vamos para o nosso próximo assunto. O que você acha a respeito do impedimento semiautomático? Vai dar certo aqui no Brasil? A gente vai conseguir dar um jeito de estragar essa tecnologia, esse tipo de julgamento? Que pode afetar muito o futebol brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito, mas lembrando que ainda a decisão humana vai acontecer, tá? Não vai ser aquele negócio 100% robótico, dado só na tecnologia. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito. Vamos falar agora do TJD, vamos falar do Abel Ferreira, que vai ser julgado, o que pode acontecer com o Abel, quantos jogos ele pode pegar. Mas antes disso, senhores, um recado rápido para você, que é o seguinte: você tá afim de ganhar R$20 extras? Tá afim? Então se liga nesse recado aqui, meu amigo. A KTO tá com a promoção Chance Extra para você apostar nos estaduais e no Brasileirão. E se sua aposta não bater, você fica tranquilo, você ganha até R$20 em apostas grátis. O que você vai fazer primeiro de tudo? Vai abrir a tua conta na KTO com o QR Code aqui na tela. Abre a sua conta agora na KTO, ou no link aqui da descrição, ou no link dos comentários. Primeiro de tudo, abriu a tua conta? Beleza, criou a tua conta. Aí você vai em promoções, né? Ativa lá a Chance Extra. Ativa a Chance Extra lá de até R$20, ativou, criou a conta, ativou, aí você aceitou participar. Depois é só você apostar com odds mínimas de 1,80. Você tem 7 dias para você fazer uma aposta de 1,80, até 7 dias. E, cara, se sua aposta não bater, fica tranquilo que você ganha até R$20 em apostas grátis para você tentar de novo. É muito isso, muito tranquilo, tá? Muito sossegado de você fazer. Abriu a tua conta, ativou a promoção, fez a tua aposta em até 1,80, você tá tranquilo. Se não bater, a KTO te devolve até R$20. Fechado, senhores? Ó, jogue com responsabilidade, muita responsabilidade, e para maiores de 18 anos. Esse é o mote da KTO, uma casa regulamentada e muito responsável aqui no Brasil, com extrema credibilidade de nossos parceiros aí em 2025, e foi em 2025 e é também em 2026. Tamo junto, KTO. Entra agora, cria tua conta, faz a sua ativação da Chance Extra, fez sua aposta, não bateu, R$20, volta para você. Valeu, senhores, tamo junto, obrigado, KTO, e vamos junto aqui falar do TJD que marcou o julgamento. Vocês viram que nós trouxemos aqui para vocês 2 dias anteriores aí, que o Andrés escapou da denúncia, né? E aqui tem um ponto aqui que pode mudar o clima, né? O TJD ele marcou o julgamento do caso do clássico, mas quem vai para a mesa agora é o São Luís e Abel, os caras que vão para a mesa do TJD agora. O Andrés, ele não foi denunciado naquele lance do pênalti com o Memphis, então aquela narrativa de vai todo mundo ser julgado já não vai rolar.
O julgamento ele ficou marcado para 24 de fevereiro, às 4 da tarde. No caso do Luigi, o problema é a bolada que acertou um torcedor depois do gol. Desculpa, não tem como. Fala Ele sem foi isso, denun... né? não tem como. Ele foi denunciado no artigo 258, que trata de conduta contrária à disciplina ética desportiva. E a pena prevista vai de 1 a 6 jogos. Isso é chato, né, cara? Porque enfim, cada um tem o seu julgamento sobre o lance aí, mas a gente já cansou de ver. Eu tenho certeza que ele não mirou na cara do rapaz, chutou na cara do rapaz, isso é muito comum. Às vezes o jogador faz um gol, alguém pega a bola, até dentro do gol, pega e chuta a bola na rede, é mais uma questão de desabafo ali, né? E o tribunal ele costuma ser mais duro quando entra ali a questão da arquibancada no meio, tá? Já o Abel entra no 258, inciso 2. Reclamação e desrespeito à arbitragem ali no lance da expulsão. Aí é aquele roteiro que você já conhece, né, cara? O tribunal, ele olha a súmula, ele olha o contexto, o tom da reclamação, olha o histórico, né? O histórico da Abel pode pesar. E no mata-mata aí, qualquer suspensão pode pesar para o Palmeiras, porque mexe ali no comando da beira de campo, né? O Abel, o João Martins, eu acho ele até mais ofensivo que o Abel, que ele põe o time para frente contra o Guarani, né? Mas, cara, vocês sabem que impacta também, mesmo que pouco, mas você desenha o time antes do jogo, isso impacta na beira do campo. Agora, aqui um detalhe mais interessante é a não denúncia do Andréas, né? Ela enfraquece um pouco essa questão aí, pelo menos da caça às bruxas do Palmeiras, né? Porque, pô, eu acho que seria um absurdo você pegar esse caso aí, porque eu tava com receio de pegarem o Andréas, por exemplo. Então, fica essa questão. E o Palmeiras, cara, tem que tratar isso aí com frieza, né? Tem que tomar muito cuidado, tratar de defender bem o Luigi e o Abel. E é impressionante, né? Como assim, as coisas tomam uma proporção absurda quando é o Palmeiras fazendo. Se fosse o Ranieri fazendo aquela dancinha em cima da cal, se fosse o Memphis Depay chutando essa bola na cara de um torcedor, absolutamente nada disso teria acontecido, né? Vale lembrar que tem diversos casos aí, acho que eles pagaram uma multa, né, pela cabeça de porco, o que foi? 350 pau? Enfim, mil reais. Exato, porra, olha isso aí, cara. Enfim, e sou a favor da rivalidade, quer provocar, provoca, só que as coisas tomam uma proporção absurda quando é o Palmeiras, né? E o do Luigi tem o lance, talvez, de proteger ali o torcedor. Cara, é muito engraçado. O cara não acertou o chute no jogo, ele acertou na cara do torcedor, né? Mas talvez o do Luigi e o do Abel, o do Luigi dê ruim, quer dizer, seja mais de boa defender, porque ele não tem histórico, de fato, né? Nunca teve problema assim de comportamento, foi realmente ali um desabafo, que é absolutamente normal. E o do Abel não, né? O Abel já vira e mexe, ele tá se envolvendo nisso, é expulso com certa frequência. Então talvez o Abel pese mais essa questão do histórico aí. Eu não duvido muito dele pegar alguns joguinhos, não. O Luigi, eu acho, né? Isso aqui é achismo meu, eu acho que vai ser mais tranquilo. Mas de fato o do Andrés tranquilizou um pouco, porque, né, mano, é uma coisa ali que já acontece, tanto que quando saiu a notícia aí que ele poderia ser denunciado, já disseram que não pegaria jogos porque não tem precedente. Eu falei, pô, como que não tem precedente? Que eu já vi isso acontecendo. Porque nunca virou um caso, realmente nunca saiu ali do campo de jogo e foi para um tribunal. Era só agora que os caras estavam querendo fazer esse barulho, até porque, para quem acompanhou na semana, né, pior do que, porque os próprios jogadores do Corinthians, inclusive, quase que defenderam, acho que só o Memphis ainda deu migué, que aquilo ali interferiu, né, mas os próprios jogadores do Corinthians meio que passaram um pano para isso. E os jornalistas, muitos que nunca nem jogaram bola na vida, colocando o Andrés como, meu Deus, como se tivesse acabado com a paz mundial, né, cara? Pelo amor de Deus. Então, acho que rolou um exagero muito grande e ainda bem que não levaram para frente aí para ver se morre o assunto também, né? Pô, o Marcelo Beckler, eu gosto pra caramba do trabalho dele, mas ele redigiu um artigo lá, acho que foi no Estadão, não lembro nem pra quem ele escreve, mas ele redigiu um artigo, uma reportagem, né? Comparando a trapaça, né? A malandragem do Andrés ali com racismo e homofobia, cara. É mole um negócio desse. Ali, pra mim, ele viajou demais, né? Enfim, eu acho que o pessoal se passa um pouco aí na hora de querer. Tem uma noção, eu vi a Mili Lacombe criticando. Eu vi isso aí também. Cara, você vê como que ele deu o bote errado. Ele conseguiu desagradar todo mundo no bagulho. Cara, exatamente. Eu tive que concordar com ela ali realmente, mas o pessoal se passa muito, cara, quando é o Palmeiras, é brincadeira. Não, ela, inclusive, né, até lembrando, a própria Mili já fez esse tipo de comparação, né, exagerada. Do Abel lá, né? Ela do Abel. Na hora que eu vi o vídeo, eu falei, mas ela mesmo já fez isso? Então, às vezes, o jornalista, ele quer muito, né, chamar atenção, fazer uma reportagem ali que talvez tenha um impacto, que faça as pessoas pensarem, mas tem que ter um pouquinho de responsabilidade, né? Galera tinha que ouvir mal o Toguro, né? Tipo, calma. Calma. Né? O melhor comentário sobre tudo.
que você acha desse Calma. calma? Calma, é isso aí. Enfim, senhores, vamos para o nosso próximo assunto aqui, Palmeiras e Capivariano. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito, né? A gente fala aqui, rapaziada, como se a gente estivesse falando com vocês, tá? Tipo assim, conversando pessoalmente. E aí deixa o seu comentário, sempre que a gente terminar um assunto, cara, fica à vontade, porque a gente tá como se estivesse numa roda de amigos. A gente não tá ouvindo vocês falarem, mas é como se a gente estivesse numa roda de amigos. Fiquem tranquilos para opinar aí. E a gente quer isso realmente, que vocês interajam no vídeo, tá? Deixa nos comentários aí a respeito desse julgamento, Abel Ferreira e Luigi. E vamos falar de Capivariano, Palmeiras e Capivariano. A provável escalação do Palmeiras, né? É jogo de mata-mata, jogo único, e o Palmeiras não pode dar espaço para a gracinha aqui, viu? Não pode vacilar igual vacilou contra o Guarani. Palmeiras e Capivariano é sábado, às 20h30 na Arena Barueri. Vai ter transmissão aí, transmissão forte, né? TV aberta, streaming, YouTube, você vai poder assistir no canal da Record, né? Cazé TV também vai passar. Enfim, audiência não vai ter desculpa aí para você perder esse jogo, tá? Ponto importante aqui é o regulamento. Nas quartas não tem aquela chave travada estilo mata-mata tradicional, que muita gente veio perguntar pra gente. A classificação geral, ela segue valendo para semifinais. Então o Palmeiras, ele não joga só por vaga, ele joga também por posição. Joga por mando e por um caminho ali, em teoria, mais tranquilo, né? É aquele tipo de jogo em que, se você passa jogando mal, até se enrolando, você pode até pagar a conta numa semifinal. E tem um contexto de elenco, né? A tendência é rotação, né? Porque o time ele vem de sequência pesada, já vinha repetindo base, e além disso tem a situação também de comissão e ajuste de minutagem. Então é jogo ali para o Palmeiras dosar, né? Dosar e não vacilar, principalmente. Mas, enfim, o Capivariano, que classificou, não é um dos melhores times do Paulista, de longe, levou uma goleada do Corinthians, né? Levou uma sonora goleada do Corinthians, e o que fica aqui na espreita é a escalação do Palmeiras, é entender como será a escalação do Palmeiras nesse sentido, né? Mas o que você está esperando desse jogo aí, Erlan? É perigoso, especialmente pra gente que sabe como que funciona a nossa torcida, da gente falar que é um jogo tranquilo, né? É soberba se a gente falar que é um jogo muito difícil. Os caras falam, mas vocês não botam fé no time, então tem que tentar manter o equilíbrio ali. Mas eu acho que o jogo do Guarani, ele responde bem, porque o Guarani também não é um dos melhores times aí, também não fez uma boa campanha, e mesmo assim faz o gol ali e se fecha todo, e o Palmeiras vai conseguir o gol do empate lá no final, né? E imaginando um jogo parecido, se o Palmeiras toma o gol, os caras se fecham, você já iria pro pênalti, né? Aí se você classifica nos pênaltis, você já realmente pode perder ali posição na classificação geral. Então é um jogo para tentar resolver rápido, né? Para tentar já fazer aquela pressão, aproveitar o mando de jogo, tentar fazer pressão em casa. O 3-0 que eles tomam pro Corinthians é do time reserva do Corinthians ainda, então você vê ali alguma fragilidade. Então tem que tentar resolver rápido para evitar parmeirada, né, cara? Evitar problemas aí. A gente já teve Novo Horizontino, já teve Botafogo de Ribeirão Preto, né? Já perdemos aí, acho que já perdeu o que tinha que perder. Não que a gente goste de perder, mas tem derrota que tem que vir na hora certa. Aquilo do Novo Horizontino foi porrada, né? Mas, por exemplo, do Botafogo de Ribeirão Preto acontece assim, na fase de grupos, gramado diferente, fora de casa, time mexido. Agora isso aqui não dá para vacilar, é tentar resolver rápido para não ter sustos. E pode ter estreia também, né? Vamos ver. Pode ter John Ares, né? Podemos ter John Ares aí estreando no jogo. Acredito que ele possa entrar no segundo tempo ali, pelo menos uns 15 minutinhos final, né? Para já soltar a musculatura. Aí depois tem o que? Tem Fluminense, né? Depois tem Fluminense. E aí o pagode, a pessoa já botar falar, ó, John Ares, quero ver o quanto você está disposto mesmo. Você vai ter que bater no teu ex ali. Vamos ver. Será que tu consegue? Enfim, ele pode jogar os 90 minutos aí contra o Fluminense. Duvido muito que o Abel faça isso. Você imagina o Abel colocando ele 90 minutinhos contra o Fluminense? Eu não imagino muito que o Abel sempre segura assim, né? Quando o cara chega. Mas tem que aproveitar até pela mística do futebol, né? Eu sempre falo, tem tática, tem tudo, mas tem coisa que você tem que aproveitar essa mística. Até, mexe com o jogador, né? O jogador do Fluminense, na hora que entrar o Ares, os caras... Fica aquela preocupação, tomar o gol desse cara, a torcida vai ficar puta e tal. Então, você tem que mexer com esse tipo de coisa também, né? E a galera tá achando o Aras meio desanimado. Eu não sei se... A torcida do Palmeiras também é chata pra cacete, né? Eu confesso que aqui eu tô comprando... Não é que eu tô comprando barulho, eu tô observando, assim. Mas é aí que você começa a lembrar. O Andrés não é um dos caras mais animados do mundo, né? E olha o que o cara tá jogando, né, bicho? O que importa é campo, né? O perfil dele. E assim, a gente também tem uma diferença. Quando a gente viu o Aras no Fluminense, a gente não via
treino do Fluminense. Eu não via vídeo de treino do Fluminense, coletiva do Fluminense. Tanto que eu fui ver o Arias falando agora na coletiva de apresentação. Até me surpreendi que ele fala muito bem, sim. Ele é bem desenrolado e tal, né? Então a gente não via esse bastidores que hoje a gente vê. Então talvez seja o estilo do cara, a gente só tá meio que assustando aí, sei lá. Enfim, senhores, deixa nos comentários aqui o que vocês pensam a respeito desse jogo contra o Capivariano. O Palmeiras não pode vacilar e já podemos ter um clássico aí nas semifinais. Vamos falar agora de Flaco Lopes. Flaco Lopes vai receber propostas. Isso aí é tão certo quanto... Tão certo quanto o quê? Me dá uma comparação aí. Isso é tão certo como... O Palmeiras vai brigar amanhã com parentes sobre política esse ano. Isso foi muito específico. Isso foi muito específico. Enfim, ó, o Palmeiras, isso é tão certo quanto você vai brigar com um parente por causa de política ou por futebol, tá? O Atlético de Madrid vai fazer proposta por Flaco Lopes depois da Copa do Mundo, tá? Tá circulando que o Atlético de Madrid vai fazer proposta, vai voltar na próxima janela para tentar o Flaco Lopes depois da Copa. E faz sentido aí como um movimento de mercado, a gente vai até atualizar vocês, tá? A respeito disso, porque já teve sondagem do Atlético de Madrid, já teve sondagem de muitos times europeus sobre o Flaco Lopes, e também casa com a questão da Copa do Mundo. Por quê? Porque já teve esse contato antes, tá? Em janeiro, o clube espanhol, o Atlético de Madrid, já tinha feito consulta para entender o cenário do Flaco, e o Palmeiras travou ali qualquer tipo de avanço logo de cara. Então, já entrou no radar do Atlético de Madrid e eles farão proposta por Flaco Lopes. Agora entra a malandragem de mercado aqui, né, europeu. Muita gente segura o cartucho para depois de torneio grande, né, reta final de temporada, porque o valor do jogador, ele pode subir ou ele pode descer rápido. Se o Flaco mantém a boa fase, continua fazendo gol, cresce em jogo grande e aí começa a empilhar número, né, começa a empilhar estatística, o Palmeiras ganha força para pedir alto, né? Se ele oscilar, talvez essa conversa mude um pouco. O que está contando muito aqui, Copa do Mundo, tá? Copa do Mundo está contando muito para valorizar o passe do Flaco Lopes. O que se estipula aí é um valor de mercado de 30 milhões de euros, mas o Palmeiras quer realmente torcer a faca, quer pedir aí cerca de 45 milhões de euros. Por quê, cara? O Palmeiras fez um trabalho de formiguinha com o Flaco Lopes, né? O Flaco Lopes veio aqui, pô, não sabia de nada, não sabia, pô, não corria direito, ele malemar cabeceava direito, ele era um cara com muito potencial, mas o Abel, a comissão, aí o pessoal Palmeiras em si, trabalhou todos os atributos nele, ele passou de um 9 para um... Ele passou de um 9, né, para um falso 9, quase 10, ele evoluiu em todos os atributos, e aqui, qual que é a questão? O Palmeiras, ele tem uma leitura clara. Com esse atacante valorizado, com o Flaco valorizado, a proposta da Europa ela vai aparecer. Ela vai vir numa carga, principalmente depois se ele fizer uma Copa ok, se ele continuar jogando o que ele joga no Palmeiras, né? A pergunta não é se vem, é por quanto vem e em que momento. Porque vender bem aqui é muito interessante. Né? E tanto o que segura o Vitor Roque hoje, quanto o Flaco é o fator Copa do Mundo. Os dois estão pela Copa do Mundo. E os dois vão passar a ouvir com muito mais carinho propostas da Europa depois de Copa do Mundo, porque hoje o foco dos caras é totalmente esse. Sair nesse momento não é interessante, porque você está numa fase boa, você está cotado para a seleção. Se você vai parar no West Ham, por exemplo, se você vai parar em qualquer outro time, você teria que se adaptar ao esquema, você não tem garantia de que você vai jogar, né? Enfim... Eu tenho certeza que se o Palmeiras for negociar o Flaco Lopes, vai jogar duro, vai tentar vender bem, né? Porque o Flaco hoje ele é um ativo esportivo, financeiro, o cara tá jogando demais, demorou para você maturar esse cara, né? Agora é você tratar que essa proposta vai chegar, e a única certeza que a gente tem é você tratar que ele seja bem vendido, né? E outra parada que eu até dei uma pesquisada aqui para ver como que tava rolando é o Julián Álvares indo pro Barcelona, né? É uma conversa que tá crescendo muito. E isso pode impactar muito. Impacta por diversos motivos, né? Pela falta do jogador, né? E também pela questão financeira, que daí abre-se uma brecha boa também para investimentos. Aí, velho, vai ser difícil segurar mesmo. E eu espero que o Palmeiras tenha já esse plano traçado para segurar até o final do ano. Porque o segundo semestre é que o bicho pega mesmo, né? Que começa ali o brasileiro entrar na reta decisiva. Se você tá na Copa do Brasil, você já começa a caminhar ali para as finais, no Libertadores, eles falam. Então,
dá um jeito de segurar aí, pelo menos até o final do ano, porque realmente acho que vai ser difícil segurar se ele continuar desse jeito. E tem que ter um plano muito bem traçado e até pro próprio jogador, né? Porque se ele sai, por exemplo, né? Ele perde praticamente o ano inteiro, né? A não ser que ele seja campeão da Copa do Mundo, né? Mas assim, os títulos que ele disputaria, maiores, ele não vai disputar ali porque ele já vai ter mudado. E aí a Europa vai estar no começo da temporada, né? Então você pode talvez fazer uma jogada aí, pensando na questão da carreira, pô, você vai disputar os títulos aí, depois você vai embora e você já pega a reta também importante lá no time. Aí também tem que ver se o Atlético de Madrid esperaria, né? Então tem uma conversa muito delicada isso, porque também tem que ver o interesse do jogador, que eu sempre falo, independente do plano traçado pelo Palmeiras ou até mesmo da proposta do Atlético de Madrid, se o Flaco quiser ir, fica difícil segurar, e se ele quiser ficar também, fica difícil os caras tirarem. Então já tem que ir lá, né? O almocinho ali, senta do lado, já vai conversando, já vai jogando, já vai conversando de vez em quando, faz uma reunião aqui e ali, porque os caras vão vir pesado em cima, velho. E dinheiro tem, né, velho? Infelizmente, não tem como competir com isso. E vale lembrar que o Atlético de Madrid é berço argentino, né? Inclusive o próprio técnico argentino. Você tem o Julián Álvares por lá, você tem tinha, né? O Depou até esses dias atrás. Cara, enfim, berço de argentino lá. O Correia, que acho que tá no Tigres. Cara, enfim, é um time muito conhecido. O Simeone, o próprio filho do Simeone. Imagina que dureza você ter que escalar teu filho, cara. Imagina isso. Não, que o moleque e ele bom, tá jogando. Né, e ele é bom, né, cara? Ele joga muita bola. Você imagina que dureza. E ele tá pegando seleção junto com o Flaco também, né? Então também tem isso. Uhum. O Julián, tanto que a gente fala, né? É que a gente tá falando aqui do Julián ir pro Barcelona, mas assim, os dois eu acho que vão dar certo na seleção. Acho que vai encaixar bem o jogo dos dois. E aí talvez, vai que ele não vai mais pro Barcelona, fica pro Atlético de Madrid. É pior, que daí até deu certo na seleção, vai dar certo aqui também, né? Então cara, vai ser difícil, né? Você mencionou um negócio que eu esqueci, você falou uma coisa que eu esqueci de mencionar. Essa procura do Atlético de Madrid, pô, perfeito, ainda bem que você lembrou no vídeo. Porque o Julián Álvares está na mira do Barcelona. Isso, eles estão de olho em outro atacante, justamente porque o Julián Álvares está na mira do Barcelona. Então, um cara que pode deixar aí o Atlético em breve, né? O Barcelona gosta muito do nome, já estuda de outros carnavais, de outras janelas. 70 milhões de euros, velho. 70, baratinho, isso aí você paga com o seu salário, rapaz. Isso aí você tira eu pago com o BR, isso aí. Isso aí você tira num dia ruim. Senhores, muita informação para vocês aqui, hein? O que vocês pensam a respeito? Deixa nos comentários aí. Eu já esqueci de tudo que eu falei, para variar, porque é muita coisa. Mas deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Falamos de Flaco, falamos do Abel sendo julgado, Palmeiras e Capivariano, e falamos também do impedimento semiautomático. Isso, muito bem. O que você pensa? Vai dar certo? Você acha que vai dar certo o impedimento semiautomático? Alguém vai resetar? Alguém vai roubar a máquina de madrugada? Será que alguém vai pular no Itaquerão e roubar a máquina? Tem esse risco, né? A gente sabe o que acontece com o VAR, eu não sei, não. Outro dia eu vi que os caras, acho que algum gringo aí postou o vídeo como funcionava, e era com o iPhone 17, o pessoal assustou, né? Falei, por que vocês estão assustando, mano? Às vezes torcedor filma com o iPhone, ou iPhone até mesmo é bem melhor, né? Samsung, e às vezes é melhor que as câmeras da transmissão, então é isso aí mesmo, é tecnologia, velho, tem que acostumar. Só que do jeito que a CBF ela bota com o iPhone 11, né? Bota pra fazer com o iPhone 11. Botão ainda. Exatamente, vai ver um Motorola V3 lá, os caras tentando dar zoom lá. Enfim, deixa aí, meus amigos, nos comentários. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu, boa sexta-feira para vocês.